Vamos direto às informações. Depois de muito suspense, a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, desembarcou em Taiwan nesta sexta-feira. Ao chegar, ela divulgou um comunicado em que afirma que a sua visita honra o compromisso inabalável dos Estados Unidos de apoio ao que ela chamou de vibrante democracia da ilha. Nossa correspondente em Nova York, Heloísa Vilela, tem os detalhes. Boa noite, Heloísa, com você. Boa noite. Pois é, como você disse, pode haver aí consequências profundas, políticas e econômicas, como a equipe do WW sempre mostra, dois aspectos da nossa vida que andam sempre juntos. E por trás dessa situação existe sim uma mudança política na relação Estados Unidos com China, mas existem os interesses econômicos. Claro, Taiwan é o maior produtor mundial de semicondutores e a China e os Estados Unidos estão muito preocupados com essa disputa no comércio internacional. Mas Pelosi não foi apenas fazer uma rápida visita. Ela tem, na manhã dessa quarta-feira em Taiwan, encontros com o parlamento e também com a presidente de Taiwan. Essa visita, que foi muito criticada anteriormente, antes de acontecer, pelo governo chinês, provocou hoje uma conversa desagradável. O vice-presidente da China chamou o embaixador americano para conversar e pediu esclarecimentos e também apresentou reclamações formais de governo a governo. Como você mencionou, claro, exercícios militares que vão continuar até sábado, deixando a região toda numa situação muito tensa. Mas para a gente ter uma ideia do sentimento do governo chinês com relação a toda essa situação, a gente separou um editorial que saiu hoje no jornal Global Times. É um jornal ligado ao governo chinês, gostaria de ressaltar. É justamente para mostrar o ponto de vista da China. Então, o editorial fala com cores muito fortes, diz que Nancy Pelosi chegou de noite como uma ladra, que jogou uma dinamite numa situação que já é difícil, mas também destaca que essa situação pode acelerar o processo de integração, como diz a China, da ilha, né, de Taiwan com o continente. Agora, a charge que eles fizeram é muito forte. Mostra, então, o que seria Nancy Pelosi, ou seria os Estados Unidos, usando Taiwan como um fósforo, uma caixa de fósforo, para detonar não um barril de pólvora, mas muitos barris de pólvora. Então, dá bem o clima da seriedade com que a China vê essa situação. Aqui nos Estados Unidos, o porta-voz do Departamento de Estado tentou minimizar, esfriar um pouco toda essa tensão, dizendo que não se deve dar tanta importância assim a essa visita. Mas é impossível agora dizer isso, porque a atenção e a importância já foi dada, o jogo já está sendo jogado. Eu volto com vocês. Heloísa, muitíssimo obrigada. Boa noite para você aí em Nova York. Agora, para análise, hoje contamos, claro, com o Lorival Santana, o nosso analista de internacional, mas também com a ajuda de Tatiana Prazeres. Tatiana foi funcionária do alto escalão do governo brasileiro, trabalhou na OMC em Genebra e esteve por 3 anos em Pequim. Tatiana, interessantíssima essa charge que a Heloísa trouxe do Global Times, que é o jornal em inglês, né, do governo, do Partido Comunista Chinês. Eles têm muita influência, estão muito ligados em que Taiwan se transforma nessa caixa de fósforo. Para quem nunca vivenciou a China como você, é difícil entender a importância de Taiwan, não só para o Partido Comunista Chinês, mas para os chineses. Você pode explicar um pouco? Raquel, Lorival, prazer estar com vocês hoje, tratando de um assunto que é importantíssimo, né? Taiwan é o palco da rivalidade geopolítica do momento. E a charge do Global Times é interessante, né? As pessoas leem o Global Times um pouco para tomar a temperatura da visão do Partido Comunista Chinês. Então, se a charge do Global Times é um indicativo de como o partido vê a visita da Nancy Pelosi, eu acho que diz muito, né? É uma charge muito, muito reveladora.
E a realidade, Raquel, como você mencionou, é que Taiwan importa não apenas para o governo chinês, para o Partido Comunista Chinês, importa para os cidadãos chineses, né? Há uma visão entre os chineses de que, de fato, Taiwan faz parte do país, que a reunificação precisa acontecer em algum momento. Claro, espera-se uma reunificação pacífica, essa é a visão da China continental, mas é algo que, de fato, não diz respeito apenas às autoridades, às altas autoridades do país, é algo que todos os chineses aprendem desde cedo, que pauta, não é, ao país a reunificação e que essa reunificação estaria sendo obstruída, dificultada pela política americana, inclusive, de vender armas à ilha, etc. Tatiana, antes de jogar para o Lorival, você falou dessa questão de honra, mas aí que reação você antecipa do governo chinês? O governo chinês vai agir de maneira a demonstrar determinação, né, em relação à sua visão sobre a soberania e a integridade territorial. Então, antecipam-se medidas na área militar, na área econômica, na área diplomática. Essa visita, de alguma maneira, contribui para corroer a confiança dos chineses nas autoridades americanas, né? Enfim, é uma questão de fato aqui, sem juízo de valor na minha parte, mas isso deteriora ainda mais a relação entre as duas potências, e o que os chineses farão é demonstrar exatamente essa determinação em relação à reunificação do país, né? Espera-se que a reunificação pacífica, mas eles não deixarão margem para que especule-se sobre se a China usará a força ou não, caso Taiwan venha a declarar independência, ou caso os americanos mudem a sua posição em relação ao tema e apoiem, né, a independência de Taiwan. Na visão da China continental, a visita a Taiwan poderia alimentar as posições pró-independência na ilha, o que é algo que é complicado para os chineses. Isso é uma linha vermelha, né, Raquel? A gente falou disso para os chineses. Para o governo chinês, não há nada mais importante em matéria de política externa do que Taiwan, e, na verdade, tem essa importância porque, na visão do governo chinês, Taiwan não é um assunto de política externa, é um assunto de política interna e diz respeito à soberania e integridade territorial. Ou seja, se a gente for pensar em princípios caros em termos de política externa, acho que soberania e integridade territorial ocupam uma posição de destaque para qualquer país. Lorival, Tatiana usou uma imagem muito forte, a da linha vermelha. Hoje, conversando com vários observadores internacionais, todo mundo acha muito improvável uma guerra aberta entre Estados Unidos e China. Essa é também a sua visão? E, neste caso, quais seriam os efeitos mais práticos? Sim, neste momento não é do interesse, né, do Xi Jinping nem sequer escalar essa tensão, né? Porque ele internamente está ali costurando a mais um mandato para ele, rompendo um tabu que vem desde Deng Xiaoping, quando nos anos 80 introduziu esse limite, né, para apenas 2 mandatos de 5 anos, por causa do trauma do Mao Tse-tung doente, totalmente incapacitado, insistindo em se manter no poder. Então, agora ele vai conseguir esse 3º mandato, ele votou em 2018, né, o fim desse limite, mas a qualidade da liderança dele tem sido questionada, né, por causa dos problemas com a Covid-0, né, a desaceleração econômica fortíssima, né, e no caso de Xangai, o epicentro econômico, uma retração de mais de 5% no último trimestre, né, e também por causa dessa parceria com a Rússia, que arranhou muito a imagem da China, e os chineses levam muito a sério essa questão da imagem internacional. Então ele precisa entregar estabilidade, né? Tudo que ele não quer, e os Estados Unidos sabem disso, né? Há um risco calculado aí, tudo que ele não quer é demonstrar que ele não é capaz de manter a estabilidade. Por outro lado, como a Tatiana frisou, esse é um valor muito importante para a China, então uma vez
Então ele fala muito, faz os exercícios militares, reage com determinação, mas uma vez equacionada a transição para um novo mandato no início do ano que vem e nos próximos anos, com certeza já é esperado que isso será provavelmente o grande foco de tensão e talvez de uma eventual guerra entre Estados Unidos e Taiwan, entre China e Taiwan, talvez envolvendo os Estados Unidos também.